convite. Para esse encontro, eu trouxe como que uma continuação do encontro passado, quando nós tratamos o processo de modernização e permanências e rupturas nesse processo de romanização, quando nós trouxemos práticas de cura que sobreviviam em Juiz de Fora na época da Belle Époque, em pleno período de instalação da academia, da Associação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Nós vemos um tio Pedro Nava, curandeiro, receitando banha de cobra, né? E eu trouxe um livro de medicina caseira, isso tudo na organização da medicina científica. Então, nós temos, eu trabalho com história da saúde e das doenças. Nós temos aqui no Brasil, no período de 1870 até 1940, a organização da medicina científica. Se, no primeiro momento, de 1880 até 1910, você tem aquela geração de sanitaristas. É a geração de Oswaldo Cruz, é a época do saneamento, é a época de imigração, é a época que abre novos centros populacionais, a exemplo Belo Horizonte, a exemplo Juiz de Fora. São cidades que se organizaram especialmente atendendo a esse projeto modernizador. O projeto modernizador em Juiz de Fora, recordando que a fábrica é a identificação desse centro urbano, né? É a Manchester Mineira. Então, em termos de saúde, o que essa geração de sanitaristas preconizavam? Eles preconizavam que a saúde do Brasil seria resolvida com o branqueamento da população. Daí, né, as políticas imigratórias, daí a circulação das teorias racistas que na Europa estavam na ordem do dia, no Instituto Histórico Geográfico, na Faculdade de Direito, na Faculdade de Medicina. Agora, eu falei até a década de 1910. Mas aí nós temos esse mundo da ciência, do liberalismo, da imigração, das teorias do branqueamento. Esses valores entram em questionamento. Não vou dizer que entraram em colapso, não. Entraram em questionamento por conta das questões que envolveram a Primeira Guerra Mundial. O mundo que emerge da Primeira Guerra Mundial, ele discute os valores do liberalismo, ele discute novas questões, e uma delas é a ruptura no universo estético, é a época da ruptura em política, é a época da ruptura em questões médicas aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o modernismo, a Semana de 22, nós estamos muito acostumados, nós saímos do segundo grau, sabendo que a Semana de Arte de 1922 queria novas propostas artísticas, né? Mas só que essa Semana de 22, ela é correlata ao Centro Dom Vital, que é o quê? O Centro Dom Vital, que exerce uma influência muito grande na organização aqui do Instituto, né? O que é o Centro Dom Vital?
O que a gente pode falar do centro do hospital? Pois eu falo e tenho muita vontade que algum aluno se interesse para trabalhar nisso. É o modernismo em termos de religião. O que o centro do Vital quer? Construir um novo grupo de intelectuais com as ideias do Jacques Maritain, construir uma nova elite católica. Isso é o centro do Hospital. Tá vendo? Mas tem mais, em 1922. Tem o centro do Hospital, PCB, Partido Comunista do Brasil. Estão propondo uma nova sociedade. Mas o que a gente tem nesse ano? Os tenentes. O primeiro movimento. O que os tenentes querem? Eles querem construir um outro Brasil. O tenentismo. E aí eles exercem uma influência nas décadas posteriores. O que os tenentes querem é construir um novo Brasil, a educação pública, o Estado conduzindo essa novidade. Então, o que interessa muito nessa década é a relação com o Estado. Você tinha, o que era o Brasil? Você teve a corte, depois teve a República, aquele centro do Rio de Janeiro, e uma federação de estados. Na década de 20, vem se discutir que modelo é esse de Estado. O que é a atribuição do Estado. Então, a solução não é mais, o diagnóstico não é mais o Brasil atrasado por mestiçagem, por ser um país de negros, não é mais isso. O que esses intelectuais agora fazem de diagnóstico? O nosso problema é a saúde. O brasileiro é um povo doente. É conhecida aquela frase do Miguel Pereira: o Brasil é um grande hospital. Né? Então, mas como é que a gente vai tratar desse povo doente? O Estado é que pode fazer isso. Nós temos de construir uma nova nação. Se o projeto modernizador excluía os negros e os índios por não serem civilizados, o modernismo vai agregar e criar a nação mestiça. E um Estado forte é quem deveria conduzir essa nação. E essas ideias, nós temos vários embates, elas vão ocupar espaço na década de 30 a 45, a Era Vargas. Tá? Bem, então nós somos mestiços, nós temos de construir uma nova nação, mas quem estuda nacionalismo conhece o nacionalismo da Alemanha, ou o nacionalismo italiano. Toda nação tem de identificar um mito fundador. Então, assim, o romantismo alemão recupera os temas medievais, principalmente na obra do Wagner. Tá? É a raiz da Alemanha moderna, estaria na Idade Média. E nós, hein? Quais seriam as nossas raízes? No século XIX, as elites, os intelectuais, fizeram uma tentativa do índio, né? Do nosso herói indígena. O romantismo brasileiro resgata isso. Mas e aqui na década de 20? Qual seria
a raiz do Brasil. Quando que o Brasil começa para esses intelectuais? O Brasil começa com a arte colonial mineira, que é uma arte de mestiços, que é uma arte da influência portuguesa, mas feita por negros, por indígenas. E é nesse momento que se cria o interesse pela obra do Aleijadinho. Tá? É essa geração que vai formar o nosso imaginário. Se eu falar com vocês, assim, olha, na minha casa tem um pessoal, amigo meu, eles estão aqui em Juiz de Fora, depois eles vão visitar cidades históricas. O que vocês vão entender? Eles estão indo onde, esses meus amigos? Ouro Preto, Mariana. Pois é, mas qual cidade que não é histórica? Todas as cidades são históricas, né? Então, nós fomos formados dentro dessa mentalidade. Isso é da década de 20, é do modernismo. Então, essa nação brasileira que se quer construir, o Villa-Lobos é o representante na música. Nós estamos bem lembrados quem estudou, lembra de um inário, de uns hinos de canções brasileiras que tinham nos colégios? Ele percorre o Brasil e coleta essas canções. E financiado pelo... Oi? Foi um artigo no Globo sobre Villa-Lobos e nacionalismo? Tá. E o filme sobre ele talvez seja isso. é bom, sabe? O filme é o Marcos Palmeira que faz o papel de Villa-Lobos. E é um bom filme, retrata bem essa ligação dele com o nacionalismo e com o Getúlio Vargas, né? Bem, essa foi uma questão. Ainda tem uma outra também. Uma nacionalidade precisa de ter uma raiz. Não precisa de ter outra coisa. Precisa de ter o mesmo idioma. É nesse momento, tá, que se organizam políticas que vão ser implantadas na era Vargas, onde torna obrigatório o ensino de português em todas as escolas do país. Quando isso foi feito, na época do Capanema, sabe quantas escolas existiam no Brasil de idiomas diferentes? 136. Então, alguns brasileiros que nasceram aqui, de avô nascido aqui, só iam aprender português no Exército, porque eram aqueles focos das colônias. Então, unificação, você precisa de ter a mesma língua. É um programa determinado pelo Estado do Norte a Sul. Isso é o nacionalismo. E eu trouxe aqui alguma coisa da nossa raiz, que é de alguma coisa que os modernistas querem fazer como nossa raiz. Por favor. Aqui, não. Identificamos como modernismo as transformações políticas, sociais e culturais propostas pelas sociedades ocidentais na primeira metade do século XX. Então, esse movimento foi, no Ocidente, né? Foi um movimento internacional. Aqui na América Latina, nós temos muito bem representados os muralistas mexicanos. Tá? Nós temos aqui, o que acontece aqui de modernismo, se encontra na Argentina, se encontra no Peru. No Peru também eles querem resgatar as tradições indígenas, né? Por favor. Então, eu já falei isso daqui, que em 1920 você encontra a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista do Brasil,
Os tenentes, que aqui entre tenentes você encontra vertentes do movimento de tenentes de esquerda e de direita. E a fundação do Centro Dom Vital, que aqui, o São Tomás de Aquino, tem uma ligação grande com o Centro Dom Vital, né? Por favor. O que quer essa geração modernista? O Pedro Nava foi ativo participante do movimento modernista em Belo Horizonte. E olha, ele quem? Ele e o Carlos Drummond, Milton Campos, Capanema, tá? Rezende Costa. Mas é uma geração que vai ter um papel imenso na década de 30, né? Juscelino Kubitschek também. Oi? Não, é mais velho. É mais velho. Tinha ligação com esse pessoal, né? E aí, preconizaram-se nacionalismo, quer dizer, essa nação mestiça, tradicionalismo. As nossas raízes estão no mundo colonial. Getúlio, com essa influência, cria o SPAN, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o serviço que vai determinar o que é histórico, o que é artístico, o que é nacional. Aí, o passado protestante da região sul dança nisso, né? E a centralização do poder para evitar a dispersão das forças latentes do país é contra o federalismo, né? É o Estado forte. Ideologicamente, a geração ainda era de centro. Aí você tem essa geração aí, tem Plínio Salgado, que é de direita, tem o Oswald, que pertenceu ao Partido Comunista, o Prestes, todo mundo está aqui, né? Eu tenho um tio que chamava Carlos Juarez, em homenagem ao Carlos Prestes. Depois. E, por favor, olha, a grande modificação desse período, Ministério do Trabalho e Ministério da Educação e Saúde Pública. Isso é novidade. Isso suscita discussões. Quem é responsável pela educação dos seus filhos não é você, não. Da educação formal, escolaridade, é o Estado. Quem é responsável pela sua saúde, a saúde de todos os membros da sociedade, é o Estado. Então, o Estado tem de garantir a saúde dos seus cidadãos. É nesse momento que começa a organização do sistema previdenciário no Brasil. É nesse momento que surge no Rio uma figura que, infelizmente, não é tão estudado como merecia. Um médico que se chama Pedro Ernesto. Pedro Ernesto foi primeiro secretário, depois interventor do Rio e depois prefeito. Ele construiu a rede de hospitais municipais, que ainda é a rede que atende hoje, tá? Com Anísio Teixeira, na educação, ele expande a educação pública. Ele e o Anísio Teixeira, eles eram muito influenciados pelas propostas de um educador americano que se chamou
John Gill, que defendia o pragmatismo, que você tem de experimentar, que você tem de ir pela prática. Pois é, aí você... Como que em 35, outra coisa que ele viu a possibilidade do agrupamento político através do rádio. Ele usou o rádio. Ele faz contatos com a escola de samba. E o prestígio desse homem no Rio é inquestionável. Ele tem um prestígio maior do que o Vargas. Até que, em 35, ele é preso por conta de comunista. Ele foi acusado de comunista por querer escola pública. Mas nunca foi comunista na vida. A proposta educacional dele era muito norte-americana, como o Anísio Teixeira, comunista. Por quê? Como comunista, ele conseguiu ajuntar o jornal O Globo, os médicos e a Igreja Católica, o cúpula da Igreja Católica, que defendia a educação religiosa. O governo poderia até ajudar os pobres, mas com bolsa de estudo. A educação não era a responsabilidade do Estado, segundo a cúpula da Igreja Católica. E os médicos? Eles acusam a reforma Pedro Ernesto de 33 de esvaziar os consultórios. Então, em 1935, tem a intentona comunista, eles procuram correlacionar o Pedro Ernesto com a intentona, ele é preso e poucos anos depois ele morre, é novo, acho que 48 anos, mas o projeto dele, porque tem, além da parte de assistência à saúde, ele também inaugurou a Previdência, tá? Tem a contribuição do funcionário. Então, o projeto Pedro Ernesto é a raiz da Previdência, dos institutos criados na era Vargas. Tá? Assunto que está na ordem do dia hoje, né? Nós estamos aí com ele. Vamos lá. Então, vamos recordar aqui o que eu falei na aula passada. Proposta em 1822 a independência do Brasil. Pois é, estão lembrados? Brasil não é mais Reino Unido, não é colônia. Então tá, independência do Brasil, o que é isso? Nós temos de criar um outro imaginário. Nós temos de escrever uma história. Então, por isso que nesse momento é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Nacional. Você tem de conhecer onde você está, o seu solo, tá? E o que esse pessoal quer? Construir um Brasil como se fosse continuação da Europa. Isso vai adentrar até o Pereira Passos. Ele quer construir um Rio de Janeiro como se fosse municipal República de Paris. O Collor, da Argentina, também é. Tá? O Teatro do México é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, também quer copiar Paris. Tá? Imigração, solução para o branqueamento, eu já falei aqui. E o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A Academia Imperial de Belas Artes. A Academia Imperial de Belas Artes quer fazer o retrato do Brasil, o imaginário do Brasil, como se o Brasil fosse branco. Eu pesquisei, na minha dissertação de mestrado, a pintura brasileira do Museu Mariano Procópio. 133 telas de pintores brasileiros ou estrangeiros
residentes aqui. 2 tem negros. Parece que você está vivendo num país, tá? Continuação da Europa. As escolas de direito de São Paulo e Recife. Essas escolas formam os burocratas para o novo país independente e esse daí é um celeiro de políticos, de pessoas que vão falar sobre o que é Estado e o que é nacionalidade. Caracterizam-se pela defesa da imigração para ocupar o país. Que os chineses, os japoneses, eles são, mas tem tudo, todos os textos, sim, gente. Eles são feios, vão fazer medo na população. Né? Você tem de branquear o país. E as escolas de medicina do Rio e Salvador? Tá. Você tem que sanear. Sanear é o progresso. 1872, Reforma Saboia, é o grande momento do ensino médico na prática. As aulas se dão no hospital. Foi a primeira vez, isso é novo, tá? E você tem de pensar também que em 1880 a microbiologia está mudando o mundo. Né? Tem um Pasteur aí que está pondo a ciência de cabeça para baixo. Então, esse pessoal quer construir um Brasil branco, racional e laico. Tá? E eles lutam e conseguem agir nessas instituições e esse ideário chega até nossos dias. Isso não está morto, né? Você pode, não está hegemônico, não é hegemônico, mas não está morto. Brasil mestiço. Isso é coisa do Vargas. Ele até estimula a escola de samba. Ele organiza a escola de samba. A escola de samba nasce a coisa mais desorganizada, não era uma brincadeira. E era uma brincadeira que às vezes acabava em morte, porque uma pessoa de uma escola tinha de tomar a bandeira da outra. Então, por isso que tem um porta-bandeira para proteger a bandeira da escola. O Getúlio Vargas, a partir dessa época, organiza a escola. Tem horário para começar, virou o grande espetáculo que é hoje, né? Virou espetáculo, não era mais aquele amontoado de grupos populares. E o Brasil teria a sua origem, a sua raiz na arte colonial mineira. Responsável por isso, um modernista que é muito conhecido nosso, que é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade é muito interessante, o Nava fala brilhantemente de uma viagem que o Mário de Andrade, o Oswald e a Tarsila fazem a Belo Horizonte para conhecer Minas Gerais, para conhecer Ouro Preto, para conhecer São João do Rei. Eles vêm descobrir o Brasil. Descobrir o Brasil, nesse momento, é a arte colonial mineira. Então, não existe um consenso. Outros modernistas acham que não se deve construir um Brasil como um bloco, mas respeitar os regionalismos, que não existe um Brasil, existem Brasis. E isso daí, quando a gente viaja, a gente tem que ver que eles estão certos, né? Vai na região amazônica, por exemplo, é um outro Brasil.
vai em Mato Grosso, você está diante de um outro Brasil. Nós aqui, Blumenau é o outro Brasil. Então, mas predominou a raiz arte colonial. Então, por conta disso, uma cidade como Juiz de Fora, que tinha uma arquitetura muito expressiva do período anterior, vem abaixo, com o aplauso dos modernistas. Eles acham que aqui não tem nada para preservar, não. Tá? Então, assim, eu vi, quando Stella foi derrubado, com o doutor Wilson Lima Bastos, que foi meu professor e de muitas gerações, ele falou que tinha mesmo de ser, que aquilo não valia nada como arte. Por quê? Para ele, cabeça feita no modernismo, a arquitetura era o modernismo e o colonial. O que foi feito? Belo Horizonte, horrível. Tá? O Pedro Nava fala que aquilo é arquitetura bolo de noiva, cheia de torres, torlinhas e tolices. Tá? Quer ver? O pessoal sai do Rio, passa por Juiz de Fora para conhecer a arte colonial mineira. Nem lembram do Museu Mariano Procópio, que é porque é acervo do século XIX. Então, tudo que é do século XIX para essa geração é acadêmico, é falso. Tudo bem. E aí, o Mário de Andrade chama de barroco tudo que é colonial. Nós vamos ver que não é bem assim. Por favor. As primeiras, então eu vou fazer uma apresentação dessa arte colonial mineira, que depois foi estudada por vários pesquisadores e que tem uma nova abordagem. Não é correto você falar que a produção do período colonial é barroca. Não. Tem um período barroco na arte colonial. Mas na arte colonial, você vai encontrar um período que se chama de maneirismo, um período que você chama de barroco e um outro período que você chama de rococó. Então, são trabalhos diferentes, posturas diferentes. Essa arte colonial mineira, primeira coisa dela, função, abrigar o santo protetor da bandeira. Você vê uma bandeira procurando ouro, tá? Com aqueles pequenos oratórios. A bandeira tem um padre. Então, a primeira coisa que você precisa de fazer é construir uma capela para reunir a população. As primeiras mesmo devem ter sido construídas de sapê. Você pega dois troncos, um de cá, e faz uma cobertura de sapê. Posteriormente, nas regiões onde o ouro foi encontrado, você tem uma estabilidade da população. Aí que você vai construir as primeiras capelas. Eu estou falando capela porque não pode ter igreja onde não tem bispado. Não tem bispado. Tem os leigos, é uma construção de leigos. A mão de obra, tá? É de Reynóis e a técnica construtiva Popic. Vamos ver se a gente tem aqui, por favor. Aqui. Isso é um oratório. Todos nós conhecemos essa expressão. Tem um oratório que visita, né? Isso daí sobrevive na nossa sociedade. Todo mundo conhece um oratório desse tipo. Ele pode fechar, você caminha com ele e vamos ficar aqui. Então, nós precisamos de uma capela para construir por favor, aqui. Uma delas
uma dessas capelas, que para mim é uma das grandes belezas que eu já vi, é a capela de Nossa Senhora do Ó, de Sabará. Merece muito a visita, principalmente porque é meia hora de Belo Horizonte e tem ônibus. Pop, construída por rei Nós, homens do rei. Ela é maneirista na arquitetura. Por que estou falando que ela é maneirista na arquitetura? Porque ela rompe com as linhas retas da Renascença. Isso é arquitetura popular em Portugal. Tem muita coisa parecida com essa capela em Portugal. Pau a pique. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre um moço construindo a casa dele de pau a pique. Pau a pique, você não pode falar de onde veio, porque no mundo todo tem o pau a pique. É o recurso básico, né? É o barro. Então, você faz depressa a capela. Você precisa de local para a população organizar. Então, vamos ver a decoração. Aqui. Essa é a decoração da capela. Mas isso daí, a capela já está pronta, já tem missa, tá? Isso daí nós chamamos de decoração barroca. A decoração é barroca. É barroca porque quem gostaria aí de lembrar para a gente? Por que eu estou falando que isso é barroco? Uma vez eu vi um comentarista esportivo fazendo um comentário. Esses goleiros que ficam querendo fazer uma defesa mais enfeitada do que o altar barroco, tá? Trazem problemas. Então, o que é o barroco? Exagero de decoração, assim, né? Simbólicos assim. Curva contra curva, preenchimento do espaço, tá? Uso de elementos da flora, da fauna. E esse daí chama muita atenção, porque a Nossa Senhora, ela é uma chinesinha, né? Tem aquela... Porque em história surgem muitas fantasias. Foram os chineses que vieram para cá. Não, pode até ter vindo algum chinês para cá. Mas esse chinesismo faz parte do barroco. Mas em Catas Altas tem uma igreja que foram artesãos de Macau. Mas portugueses que aprenderam com os chineses. Esse chinesismo vai para o mundo inteiro. Mas aí tem umas pinturas chinesas nessa capela. A laca, inclusive, é de laca, tá? Mas isso é apropriação do barroco, tá? Macau, Goa, já é conhecida dos portugueses. Tá? Então, isso é a primeira fase. E eu não sei se vocês passaram por essa experiência quando era adolescente, do colégio levar em Ouro Preto. Então você entra numa igreja, entra em outra, no final você confunde, você não está sabendo. E além das pernas, né, que estão doendo. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, quando você chegar numa cidade colonial, falar, ali tem uma capela, ela pode ter sido descaracterizada, mas possivelmente ela foi feita por renóis. A decoração é barroca, mas chama esse período de nacional português. Esse período que usa o retábulo, faz o arco, tá? Remetendo ao românico. Então, se você vê uma igreja assim, você pode falar, muito antiga. É uma das primeiras.
aos chinesismos. Laca, técnica chinesa. Ele estava falando de Macau, na China. Pois é, eu não conheço Macau, mas uma vez eu vi uma reportagem, pena que não é jornalística, ele não está interessado em história da arte, mas você vê igrejas em Macau, o interior dela, você fala, já vi, isso aqui no Brasil. Tá? Por favor. Aí, mostra outro indicativo para você saber a idade das construções, é o pau a pique, que ele só permite a torre piramidal. Não dá para você arredondar pau a pique. Então, a torre piramidal. Olha ali a etapa da construção. Eu construo o altar mor, depois é que eu construo a nave, e a última coisa que tem nessas capelas é o sino, principalmente porque o sino vem de Portugal. Vocês já pensaram chegar sino do litoral no interior de Minas? Vamos lá? Aí eu estou falando que isso tem vários locais de Minas, você pode assim deparar com essas preciosidades, perto de Lafayette. Alguém conhece? Um local que chama Noruega. Então, isso era construção rápida para você ter um local sagrado. Vamos lá? Então, arquitetura maneirista com decoração barroca, 1700 a 1720. Mas o ouro, ele, além de encontrar o de aluvião, que acaba depressa, então muitos lugarejos são abandonados, você vai encontrar o ouro das minas. E aí é escravo que sabe fazer isso, você precisa de muita mão de obra, é uma sociedade que tem de se organizar, então tem de ter a presença do Estado português. E a presença do Estado português, 1745, é a criação do Bispado de Mariana. É a presença do Estado, onde o bispo sai do Maranhão e para chegar em Mariana ele demora 3 anos. Viagem. Então, mas ele chega. Então, se tem bispo, tem igreja matriz. Vamos ver. Matriz de Conceição de Sabará. Ainda com pau a pique. Ainda torre piramidal. Muito simples a arquitetura. E muito elaborada a decoração. Vamos ver. Pois é. Mas esse barroco, tá, já não é como... Vamos ver o retábulo. Retábulo é essa parte atrás do... Vamos ver o retábulo lá da matriz da igreja de Sabará. Olha a diferença desse retábulo para esse daqui. Esse daí já tem um corte. Isso é Dom João V. É barroco Dom João V. Por conta do trono do Dom João V ter um retábulo, ter um baldaquino com essa decoração. Profusão de elementos, coluna salomônica, ninguém tem dúvida que seja barroco. Sempre tem o nome, essas matrizes, de Santo Antônio, que é o padroeiro de Portugal, ou da Virgem, sob várias denominações. Essa daqui é Nossa Senhora da Conceição. Tá? Ok?
após a instituição do bispado em 45, de 45 a 60, elas são de pau a pique. Isso é uma chave para você estudar. Tá? Se é uma atriz, mas se é de pau a pique, ela é mais antiga. Após 60, 1760, é o uso de pedra. Vamos ver. Aqui. Essa é de Mariana, é de pau a pique. A torre é piramidal. Tá? Próximo. Mas já é o Dom João V. Nesse altar aí, você vê isso. O órgão, olha que proposta diferente desse órgão. O órgão é muito diferente do altar. Porque você, como eu falei, começa pela capela mor. O órgão vai ser posto uns 80 anos depois. É outra sociedade, é outra linguagem. Olha como que ele é claro, como que tem espaço vazio aí. Ele está muito mais para rococó do que o barroco do altar. As matrizes, na primeira fase. Forma de arquitetura maneirista, com decoração barroca, que é um nacional português, ainda são os reinóis que fazem, e invocação de Santo Antônio ou a Virgem sob várias denominações. Principalmente, vamos lembrar aqui, que nós estamos, essa arte, o barroco católico, ele é resposta ao Lutero, ao protestantismo. Então, Nossa Senhora, santos, isso é questionamento que o Lutero faz. Por isso que o catolicismo, desse momento, ele tem uma profusão de santo e de devoção à Virgem. Questionamento do Lutero. Na segunda fase, tá? Ainda é mão de obra reinol, inovação no uso da pedra. Vamos ver? Aqui. Matriz do pilar. Matriz do pilar tem essa voluta. Na matriz do pilar, tá? Você tem, se é matriz é porque tem a cadeira do bispo, cada irmandade, mas tem a Irmandade do Rosário, ela tem ali um altar com o estandarte dela. A Irmandade das Mercês também, tudo abrigado pela matriz. E ali, ó, o uso da pedra, como que já pode ter uma torre arredondada. Vamos ver a decoração dela. É isso. Ao barroco. Olha a curva. Essa curva foi usada na Itália pelo Bernini e se espalhou pelo mundo. Isso você encontra da Rússia até o Chile, onde teve mão de obra, teve catolicismo, tem essa cúpula do Bernini. Ela parece um teatro, tanto que ela tem camarote. Vamos. Agora diz que a igreja do Pilar, a fachada, foi projetada na parte de trás. Mas eles trouxeram para frente. Você vê que tem uma rua, né, cheia de casas. Sim, você vê que ela interrompe a igreja. A fachada seria na área oposta. Pode ser, tá? Aí a coluna, né? Coluna salomônica, é a coluna aspiralada, se é a igreja em funcionamento, você vê que houve uma interferência nela. O altar foi trazido para frente para o padre celebrar de frente para os fiéis. Mas isso não foi construído assim, né? Até a década de 60, usava-se o padre celebrar de costas. Eu gosto muito dessas adequações, porque a arquitetura para mim é coisa viva, você tem de preservar, mas tem de adequar. E depois, se não tiver adequação, prédio fechado, acaba. Então, eu gosto muito dessa adequação. Pronto? Aqui.
é a outra matriz. Ouro Preto tem 2 igrejas matrizes. Peraí, igreja matriz tinha de ser só uma. É porque foi o povoado do Pilar e aqui a de Conceição Antônio Dias. Eram 2 localidades que depois formaram o Ouro Preto. Essa matriz da Conceição, o arquiteto dela, português, Lisboa, é o pai do Aleijadinho. Então a obra, a arquitetura ainda é por conta dos heróis, tá? Vamos ver? Barroco, a sacada, os camarotes, tá? O preenchimento do espaço. Isso é matriz. Como eu falei, cada altar lateral abriga o santo de uma irmandade. A partir do 18, já foi permitido que cada irmandade tirasse o santo protetor e construísse a sua igreja. E aí nós vamos ver as igrejas de irmandades, de 1760 a 1810. A arquitetura barroca com decoração rococó. Quem encomendava? Os irmandades. A irmandade é um espaço, é uma sociedade que já está bem mais complexa. É um espaço onde grupos sociais se organizam e se fazem visíveis, né? Então, tem a Irmandade de São José, dos carpinteiros, tem a Irmandade de São Francisco de Assis, que é dos homens ricos, proprietários. O que São Francisco de Assis tem a ver com isso, né? A gente não entende. Oi? É, só ficou por isso, a lembrança foi essa. Mas ele tirou a roupa, né? Aleijadinho, aí. Essa é a igreja de São Francisco.